Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma, dia 15 de novembro. Bom dia, Isis! Hoje é feriadinho. Tudo bem? E nós seguimos com o Dharma. E essa música é Conte Comigo, com o JP, Bruna Black e o Avoa. Bom dia, Mauro. Amanda, tudo certo? Conte comigo, conte comigo. Bom dia, Stanley. Então essa turma aí, JP, Bruna Black, Avoa, 9MPB. Entrou a Murat Pizzeria. Olha só, da onde será a Murat Pizzeria? Bem italiano. Muito bem, gente. Hoje é terça-feira, feriadinho. Alguns de vocês vão fazer o feriado hoje, coisa boa. Essa música é do JP. Esse é ele que tá cantando agora. E agora essa é a Bruna Black e a turma do Avoa. É JP o álbum. A música é Conte Comigo. Tirar para não me cortarem. Procura aí J.P. Bacana, gostei. Essa turma nova é bacana. Então vamos lá. Hoje, o que nós temos hoje? Hoje nós não temos. Então hoje é feriado, hoje só temos o Dharma. Amanhã de manhã tem aula presencial às 7h15 da manhã. Bom dia, Ana Tereza. 7h15 da manhã tem aula presencial. Que mais que acontece? Terça e quinta tem as aulas, tem os encontros com a Fabiola, né? No Google Meet, com meditação. E nós seguimos com as nossas aulas de meditação presencial e as aulas de yoga presencial e online com a Amanda. Tá aí, ó, Amanda Yogni, tá? Procurem a Amanda ou me procurem e se inscrevam. Feito? Então, o poder de uma pergunta aberta. Ontem eu tenho todo dia dito, eu não sei como é que é a pronúncia. É Nangel. Aí o Mauro foi pesquisar para mim e me mandou um áudio. É Nangel. Beleza, é isso aí. Eu pesquisei, mas meia boca assim. Ali o Stan botou artistas, Avoa, isso aí. Então é Nangel. Obrigado pro Mauro. E é isso, a Sanga sempre atenta. E eu coloquei, não sei, me corrijam, por favor. Mas tá tudo certo. Bom dia, Eliana. Vamos lá? Então a gente tá aqui, ó. Isso. É isso aí. No capítulo 3, o empurra e puxa do eu, explorando a natureza do eu e do outro. A gente terminou com a frase ontem, é possível dizer que o seu despertar, do Siddhartha, né, brotou da mente amplamente aberta de sua própria pergunta. Bom dia, Conceição. O Buda percebeu que sua busca de uma resposta sobre o fim do sofrimento pressupunha um eu que estava em busca de felicidade, mas que estava assombrado por sua extinção. Então já começa aí o problema, né? Bom dia, Oliveira, Giselda. Quando a gente busca felicidade, a gente vai acabar descartando algumas outras coisas, né? E esse eu fica com medinho, assim, de que ele vá ser extinto. A gente comentou ontem um pouco sobre o ego, sobre essas coisas na comunidade. Ontem teve encontro à comunidade. Ele entendeu como tentamos manter a presença familiar do eu, seja o que for que isto signifique para nós a cada momento. Algumas vezes afirmamos eu. Algumas vezes nós protegemos eu. Trazemos coisas desejáveis para o eu e empurramos coisas indesejáveis para longe do eu, de modo que os parâmetros do eu estão sempre expandindo e contraindo. Nós temos esse eu mimadinho que está em nós, e a gente passa a vida, na verdade, satisfazendo esses desejos.
mas a gente não vive a natureza, a verdadeira natureza da mente. Que louco isso, né? Tu passar uma vida sem ter a experiência da verdade. Bom dia, Cris. Todo esse puxar e empurrar ventila as chamas das emoções fortes e com ainda mais afinco tentamos nos convencer do ponto eu existo. Enquanto isso, desculpa, convivemos com o terror de uma morte inevitável. Avaliamos, organizamos e lutamos com tudo aquilo que encontramos em uma tentativa de provar a existência de um eu. Me perdi. Ó, a Paty entrou ali e me perdi. Ô, Patrícia. Bom dia, Patrícia Japiaçu. Enquanto isso, convivemos com o terror de uma morte inevitável. Avaliamos, organizamos e lutamos com tudo aquilo que encontramos em uma tentativa de provar a existência de um eu. É esta a relação que temos com o nosso mundo. Então, esse é o jogo, né? A grande sacada do Buda foi justamente ele perceber que essa relação que se tem com as coisas externas, que embora elas sejam construídas, elas existem também, mas não existem, mas existem, não é, na verdade, a nossa real natureza que tem contato. Porque a nossa real natureza não cria esse mundo fora. Então foi uma grande sacada. E aí tem uma coisa que talvez vocês não saibam. Ontem eu comentei na comunidade. Cheguem pertinho aí, os budistas de plantão aí. Tem uma galera de plantão aí. Mauro, a Paty, Japiaçu, quem mais? Ana Tereza. Quem mais aí que é budista aí de carteirinha. Talvez vocês não saibam. Talvez saibam. Mas aí, mais ou menos lá pelo século XI, 10, 11, eu não vou falar mal, mas vou, tá? Eu vou só contar a história. A Igreja Católica se apropria da história do Buda. E por 900 anos, todo mundo achou que o santo Josafá, criado pelo eremita Barlaão, era um santo católico. Mas, na verdade, ele pega a história do Buda, né, lá do Oriente, e aí por 900 anos eles contam que existia um príncipe que saiu de casa, do castelo, e se converte ao cristianismo. E aí criaram esse santo. Bom dia, Rosa. Esse santo é um santo criado. O santo nunca existiu. E aí o Barlaão, na história, era o eremita que no caso seria o Atisha. Quem sabe a história do budismo, né? O Atisha vira Barlaão. Tanto os árabes se apropriaram dessa história quanto os gregos. E a Igreja Católica pegou e botou um santo chamado Josafá, que seria o Siddhartha. Apropriações da história. Depois de 900 anos depois, isso foi desmascarado, né? Tanto, por que eu estou falando isso? A fake news sempre existiu, né? Vocês sabiam disso, os budistas de plantão aí? Isso é história. Eu adoro ver a história. Mas a fake news sempre existiu, né? E daí por 900 anos se manteve isso. Então, às vezes, eu tô falando isso porque ontem me incomodou, porque cada vez que eu olhava uma frase na internet, assim, diziam, Buda falou isso. Buda não falou nada disso, quase que eu botei ele. Buda nem falou isso. Isso é invenção. É por invenção, mas daí tu fica aquele cara que fica o chato da internet. Pode botar, não tô nem aí. Mas a gente tem que ter cuidado. E por que tem que ter cuidado? Porque esse carinha aqui, o Siddhartha, ele descobriu algo, né? Descortinou algo sensacional, que é o Dharma, completamente um Dharma totalmente original. Então tinha um Dharma hinduísta ali, um Dharma jainista, um Dharma avijika, um Dharma materialista, um Dharma completamente cético, e ele, né, desenvolve toda uma estrutura de pensamento que desenvolve esse Dharma, essa forma, essa construção. E aí vem uma estrutura e simplesmente pega e coloca num outro lugar e perde todo sentido, vira santo, assim, né?
Não faz sentido daí. Porque o que importa não é o santo, não é alguma coisa apropriada em relação a algo externo a nós. O que importa é justamente ele ter quebrado as estruturas. Pensar por si só. Isso que é bacana. Tente visualizar seu mundo sem o empurra e puxa do eu, com todas as suas preferências. Todo o seu esforço para encontrar base estável no mundo das coisas e proteger a si mesmo de experiências indesejáveis. O que aconteceria se, em vez de organizar o mundo para se ajustar ao eu, parássemos de manipular tudo e simplesmente permanecêssemos presentes para a nossa vida? O que aconteceria, gente? Eu não faço ideia, né? Porque a gente está sempre empurrando para um lado e para o outro. Permanecer presente desafia as nossas tendências reativas habituais. Só essa frase aqui já é o resumo de tudo que a gente tenta praticar na meditação. É um resumo. Tudo que tu lê sobre meditação, tudo. Permanecer presente desafia nossas tendências reativas habituais. Meditar é justamente isso. É a gente permanecer nesse estado presente, nessa awareness, né, com essa consciência plena, em atenção plena, em mindfulness. Você provavelmente reconhece este cenário. Você está sentado à mesa em um jantar ou está em uma sala cheia de pessoas. Quando de repente tudo fica em silêncio. Né? Já aconteceu para vocês? Aí vão dizer, um anjo passou. O anjo do constrangimento, né? Que ninguém fala nada. Aí alguém puxa um assunto, assim, nada a ver. Fica aquela coisa. O espaço parece estar grávido, cheio de possibilidades, e então alguém, podendo inclusive ser você, se sente oprimido, desconfortável e simplesmente precisa falar. Não é assim. Não é bem assim. A gente tem que preencher o espaço o tempo inteiro, né? A nossa vida é tipo aquelas salsichas assim que a gente, né, que se compra no supermercado, assim, é um embutido. A gente vai entupindo assim o tempo todo, entupindo. Por isso que é um embutido o nome. Nós somos totó da nossa mente. É assim que lidamos com momentos grávidos. Tentamos fugir deles por meio da contínua recriação do eu. Eu adorava, meu pai morreu, eu tinha uns 20 e poucos anos, 24, 25 anos, nem me lembro. Não morreu muito velho, nem muito novo, enfim, com 60 e poucos anos. E 94, 95, eu nunca sei. Então, minhas histórias são sempre assim, é mais ou menos um período. E aí, eu adorava acordar de manhã cedo, assim, adorava mesmo, só para sentar em silêncio com ele. A única coisa que a gente trocava era uma cuia de chimarrão. Então, eu tinha 15, 16 anos, 17, já adorava fazer isso. Depois eu fui embora, né? E quando eu voltava de Pelotas para Passo Fundo, eu acordava de madrugadinha, assim, com ele ali. E a gente ficava em silêncio por horas. Não dizia uma palavra. O Leminski diz isso, né? Eu convidei um amigo para ficar em silêncio comigo. A Amanda colocou ali, bom dia, Vanessa. A maioria ainda fica desconfortável com o silêncio, mas seria bem melhor se pudéssemos compartilhar ele sempre. É isso, um silêncio compartilhado, né? Uma delícia. Não estamos acostumados a testemunhar nossa própria experiência, a experiência da nossa vida, sem colocar uma tampa nela, manipulá-la, chegar a uma conclusão a seu respeito. Tem um mosquito me incomodando aqui. Ou agregar algum sentido a ela. Mas agindo assim, alguma vez chegamos a ter uma experiência plena? Ou seja, entupindo a nossa vida com momentos. Legal essa frase que ela colocou, né? É assim que lidamos com momentos grávidos. Bem bacana. Bom dia, Márcia. O Buda queria uma experiência plena. Queria ver o que aconteceria se ele parasse de tentar escapar do presente, esforçando-se em oferecer segurança ao eu. Imagine-se agora sentado sob a árvore Bodhi. Então é maluco, né? Mas dá umas fissuras, gente. Não é fácil, não. Eu sempre conto das práticas que eu já fiz austeras, assim.
Não é fácil, não. Nem um pouco fácil. Eu vou confessar para vocês. Eu começava às 13h30 da manhã, né? Quando chegava às 10 da noite, a gente estava praticando ainda. Ia pro quarto, enfim, em silêncio, era totalmente em silêncio. E eu chegava e olhava no espelho, assim, o rosto dos olhos fundos, com um olhar desesperado, e dizia: o que eu estou fazendo aqui? Não conseguia entender, eu tava maluco, eu tava entrando já num... sabe? Mas passou a fissura. Mas não foi fácil. Vou dizer que, olha, não pensei em desistir, mas eu pensei, pá, será? Será que vale a pena esse esforço? Estava recém no 3º dia. Aí quando chegou lá pelo 5º, 7º dia, que as coisas começaram a fazer sentido. Aí eu tava que era só sorriso. O corpo doía tanto, 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 que eu já nem podia escolher qual parte dele doía melhor. Estava tudo maravilhoso. Porque aí o eu se dissolveu, assim. Se dissolveu. Qual é o corpo que dói? Relacionado a quem? Entende? Não fazia mais nenhum sentido. Aí foi maravilhoso. Foi um desprendimento. Não há eu no corpo. Acabei de falar isso, né? E foi bem isso que aconteceu. Porque daí eu não me identifiquei mais com o corpo. Não era o meu corpo, era o corpo. O Buda vai direto ao coração da questão, que, claro, é o eu. Bom dia, Grácia. O Buda procura o eu. Onde ele habita? Ele tem parâmetros? Normalmente definimos o eu por tudo aquilo que não somos. Mas onde nós, de fato, desenhamos essa linha? Onde nós terminamos e onde nosso universo começa? O Buda está apenas no aquecimento. O Buda olhou para o corpo físico, para o seu corpo físico. O eu parece residir dentro das fronteiras da forma física. Mas ele observa a inalação e a exalação de sua própria respiração. Uma troca entre os mundos interno e externo. Ali que começa tudo. Sua atenção volta-se para a comida que o sustenta. Mais uma vez, dois mundos se unem. Ele sente os elementos externos do espaço, ar, fogo, água e terra, entrelaçarem-se com o tecido do seu ser físico. Ele entende o interser, ele entende que todo o universo está contido dentro dele. A coisa está começando a acontecer, gente. Mais uma vez, dois mundos se unem. Ele testemunha a continuidade da sua linhagem ancestral e todos os constituintes que deram existência à sua forma física. Isso aí ela está descrevendo o que aconteceu durante a última noite, né? A noite em que ele se ilumina. Uma noite depois de milhares de horas de prática, né? Ele concluiu que o corpo não existe isoladamente. Ele surge na dependência do outro. Pá. Aí ele descobre a originação interdependente, a codependência. Que sacada. Baita sacada. E ele descobre que daí tudo, como tudo está interligado, o nosso sofrimento está interligado à coexistência. Que tudo é composto. E ele vai descobrindo nada surge do nada. O Buda sente o peso do seu corpo sustentado pela terra abaixo dele. Aí ele vai dizer, ele vai fazer esse mudra aqui com a mão, ó, o dedinho, vai botar na terra, vai dizer: a terra é minha testemunha. Temos a tendência a pensar que se algo é sólido e substancial, deve existir separado de outras coisas. Podemos pensar: posso tocar meu corpo? Parece ser uma coisa. Como você pode dizer que não existem fronteiras entre meu corpo e todo o resto? Ele tem uma forma e quando tocamos parece real e sólido. Mas o Buda entende que a densidade, a tangibilidade ou a forma de um objeto não faz com que ele tenha mais qualidade de coisa ou coisitude do que um objeto macio ou maleável. Tampouco as sensações que sentimos por meio do contato com os objetos faz deles mais ou menos reais. Por exemplo, podemos nos furar com uma agulha, mas a sensação pontiaguda que percebemos confirma a coisitude do corpo. Olha onde ele foi, né? Ele foi muito longe. Na verdade, só podemos sentir quão pontiaguda é a agulha, na dependência da própria agulha. A codependência.
O fato de podermos sentir o objeto não prova que ele tem existência independente. Na realidade, prova exatamente o contrário. Que nada existe separado de outros elementos. Entenderam? Então, para existir esse corpo que está sentindo essa agulha pontiaguda, é preciso que exista o corpo e a agulha. Senão não existe uma coisa não existe separada da outra. Todas as coisas são iguais no que se refere à dependência que tem de outras coisas, sejam quais forem suas qualidades. Ele está quase para despertar ali, não é esse momento que ele desperta. O Buda observa que o corpo não tem forma definida. Se pudéssemos decompor o corpo humano em pedaços e espalhar todos esses pedaços pelo chão, poderíamos nos perguntar: onde está a entidade singular chamada corpo? Como podemos separar o corpo de suas partes? Tudo é composto por partes. Foi o que o Buda percebeu. E nós definimos nossas partes por meio de seus parâmetros, sua separatividade de outras partes. Contanto que uma parte tenha limites, como todas as coisas têm, ela contém partes menores. E com nossa mente racional encontramos mais partes dentro da delimitação das partes menores, e partes ainda mais diminutas, até que não conseguimos mais encontrar as fronteiras entre as partes. Vão diminuindo, vão pegando assim, corpo, e aí vão chegando até o elétron, do elétron vão chegando à base, a base vai chegando cada vez mais. Né? E quem poderia identificar algo sem delimitação? Desse modo, o Buda descobre que mesmo as partes não têm parâmetros verdadeiros. Ele alcança a realização da incoisitude, da ausência da qualidade de coisa nas coisas. O Buda conclui que, embora o corpo pareça e funcione como aspecto físico do eu, ele não tem limite, não tem fronteiras. Não é algo que existe em si mesmo, ou a partir de si mesmo, como se fosse separado de outro. O Buda entende que o corpo é infinito. E ainda assim ele experimenta o calor, a respiração e o movimento de sua forma física. Que loucura, hein? Então ele vai descobrir isso, ele vai descobrir o que faz que causas e condições, quais são as condições que fazem com que a gente tenha essa composição, que eu tenha essa mão aqui que está se mexendo, que eu tenha, né, esse corpo, vocês tenham esse corpo. Né? Quais são as condições, quais são os elementos agregados, ele vê que esses elementos estão agregados segundo algumas causas e condições. E quando essas causas e condições cessarem, eles se desfazem. E eles vão se desfazer. Que sensacional, né? E que aí ele percebe que não existe limite mais entre esse corpo e aquela folha que está ali. Entre esse mouse que está aqui. Não há mais limite. Vocês assistiram Lucy, né? Com aquela maravilhosa Scarlett Johansson, acho que é, né? Nossa, aquela mulher é um espetáculo, coisa mais linda. Né? Eu não posso objetificar, mas ela é linda. E aí, em Lucy, é com Morgan Freeman, que ele é maravilhoso também, amo aquele cara. Ele tem um documentário muito legal no Netflix, acho que é, sobre Deus, sobre as coisas do mundo, assim, que é maravilhoso de ver. E a Lucy, ela no final do filme, vocês viram, né? Ela se dissolve, o corpo todo ela atinge, tem uma historinha lá que ela atinge todo 100% do cérebro dela, relaciona a mente com o cérebro, mas ali tem um erro no filme, mas tudo bem. Mas enfim, mas aí ela se dissolve em todos os elementos. Né? Ela aí no final, o detetive diz, mas onde eu vou encontrá-la? Ela disse, eu estou em todas as partes. O Jesus já tinha sacado isso. Né? Buda sacou isso. Lucy, Scarlett Johansson sacou isso também. Tá aí. Por isso que ela, né? Bom dia, Rosali. Dei uma enrolada aqui porque amanhã a gente entra em sem eu na mente. Hoje a gente falou sem eu no corpo. Vocês não viram esse filme? Quem viu esse filme? É bacana, muito, muito bom mesmo. Vale a pena ver. Tem toda uma ficção ali, mas tem muita coisa que é verdade, assim, dentro do budismo. Na visão do budismo. A Ana Amanda colocou ali, eu queria muito ser amiga dele. Eu queria muito ter vivido do lado dele, queria ter sido Ananda. Sabe?
Mahakasyapa queria estar ali, Subhuti colado nele. Mas é o que é. Vamos inspirar e expirar. Ninguém viu esse filme, Lucy? Não é possível. Então faça uma inspiração profunda. O Mauro viu. E essa inspiração seja suficiente para colocar em contato com esse corpo que a gente habita. Procurem, nesse momento, apenas ancorar a dispersão da mente nessa respiração que vocês estão percebendo agora. Apenas o ar entrando e saindo. E se for mais confortável para vocês, podem fechar os olhos, se preferirem, para fazer uma contemplação tântrica e magética. Do corpo. Levem atenção, começando pelos pés. Levem a sua atenção ao corpo, começando pelos pés, e vão subindo, tornozelos, pé esquerdo e direito, tornozelo esquerdo e direito. Vá subindo os joelhos, contornando as coxas, vá contornando o seu corpo, não esquecendo de parte alguma. Contorne mentalmente. Chegando até o topo da cabeça. Agora procure observar, levando atenção, talvez para suas mãos. Se preferir, para aumentar a experiência, mova os dedos. E pergunte para si mesmo: existe um eu nessas mãos? As mãos sou eu? Olhe para suas mãos e veja se você consegue encontrar esse eu nas suas mãos. Talvez esse eu esteja nesses dedos. Se ele não está nos dedos, está nos braços,
Olhe para os seus braços, pode ser mentalmente ou visualmente. Talvez esteja nas suas pernas. Você consegue identificar esse eu na sua perna? Faça uma experiência mais direta ainda. Quem estiver com os olhos fechados, abra, aproxime o seu braço dos seus olhos e olhe a sua pele, muito perto, o mais perto possível, colocando até um binóculo com as mãos. Faça um pequeno orifício com a mão e olhe essa pele. Existe um eu ali? Olhe para a sua mão. Explore a sua mão. E assim faça para todas as partes do seu corpo, podendo fazer esse exercício olhando para o espelho. Se esse eu não está no corpo, onde ele está? Você encontrou o eu no corpo? Amanhã a gente vai tentar encontrar o eu na mente, na segunda parte da leitura. Busque o seu eu. Encontro do eu perdido. Tem o elo perdido, tem o eu perdido. Faça uma inspiração profunda. Ai. Gente, obrigado pela presença de vocês. Até amanhã, quarta-feira, continuaremos com essa descoberta, o encontro do eu perdido. Certo? Um bom dia, um bom feriado. Aproveitem sem moderação. Expandam as experiências. Obrigado pela presença. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos. Que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Ó, a filha do Enio Burgos entrou aqui, ó, a Elisa, que eu encontrei na Feira do Livro em Porto Alegre. Eles estão com uma banquinha na Feira do Livro em Porto Alegre. Deixou o seguinte recado. Quem é de Porto aí ou da região? O Enio vai autografar na Feira do Livro hoje às 16 horas o livro Medicina Interior, 5ª edição, um livro maravilhoso que o Enio me mandou, presenteou-me com ele. Eu tive lá na Feira do Livro, não encontrei o Enio, encontrei só a filha do Enio, a Elisa. Então tá dado o recado. Hoje às 16 horas na Feira do Livro de Porto Alegre, que encerra hoje, barraca 38, tá? Então na barraca 38 é bem ali perto do Santander, assim, aquela região, do outro lado da praça, no Santander, na 7 de setembro. É bem fácil de achar, quase colado ali com Santander. E aproveitem para ver a Bienal, que está maravilhosa. A Bienal ali no Santander é o melhor lugar. Ah, vale super a pena ver. É sensacional mesmo. Certo? Dado o recado, sigamos. Manda um abraço pro Enio. A Carolina vai estar por lá, Elisa. Ela vai te encontrar. Eu não vou ir hoje, tá? Mas a Carolina vai ir com algumas pessoas e vão passear, tem outras coisas, outros detalhes da feira que elas irão ver. Feito, muito obrigado e até amanhã.